Sí. Bueno, entonces solo como hice ayer un poco de revisión sobre los 3 pasos y de facto lo que vamos a tratar hoy es elaborar mucho más cómo hacerlos, cuáles son los objetivos, el problema a ser estudiado, el método que vamos a usar y las técnicas, ¿no? Específicas por los asuntos a ser estudiados. Y como hablé ayer, lo importante es aprender cómo preguntar. Esa es una cosa muy interesante, que solo viene con el escuchar. Inicio con ciertas preguntas, pero va con el tiempo, y normalmente bastante rápido, entender cómo reorganizar sus preguntas, com outras palavras, como perguntar com outras palavras, porque o importante é vocês chegar mais cerca das próprias perguntas que os embedders estão fazendo sobre sua saúde. E eu penso que essa é uma parte bastante importante sobre fazer diagnóstico. Uma parte desse diagnóstico são as percepções de los embedders. E o que eles estão mirando, percebendo como risco, quais são os serviços que eles estão, quais são os recursos que têm, e quais são os problemas que eles percebem, não? Esta, em geral, ia chamar etnoepidemiologia, no sentido que vocês vão depender em eles para dizer o que sofrem. Não é vocês como médicos vão dizer, mas muito mais o que eles vão dizer. Como também falei ayer, o processo de investigação de campo todavia está com mês, que é pouco. Inicia mais amplo e vai enfocando. Então, a pessoa tem no início técnicos mais amplos, técnicos mais generais, para ver se conseguem ou descobrir um assunto específico que querem investigar, ou se a pessoa já está com a ideia de um tema que quer estudar. Então, há um processo durante este mês. Não é a mesma metodologia, vamos dizer, a aplicação da mesma técnica todos os dias. Essa é uma coisa muito interessante da metodologia qualitativa, que é uma metodologia muito mais flexível, muito mais que tem muito mais resposta, reflexão da própria experiência de investigação do campo. Não pode chegar e pensar que vai estar usando as mesmas perguntas quando termina um mês depois. Então, as observações vão mais e mais enfocadas com o passagem de tempo. Hoje vou dedicar um pouco de tempo da experiência como segundo, e como foi uma investigação de um mês, um pouco mais, mas quase um mês. Penso que é interessante pensar como aconteceu. Também falamos de los registros e esperando vocês comecem a pensar um pouco que vão levar para registrar, como vai registrar os sacos, sacos plásticos, como sacos, bolsas plásticos para proteger suas coisas. Eu não sei se ajuda, meu filho viaja com estes, como chama esto, que tu viajas para manter a cámara seca. Ah, sí, en Brasil, acá debe tener también son unas bolsillas de gel, como pelotitas que absorben la agua, pero se llenan muy rápido, entonces tiene que llevar muchos. Lo que yo tenía. O entonces guardar dentro de una caja que es bien isolada de la humedad, que pones dentro de esta bolsa con esa sustancia para absorber la humedad, y ahí creo que tal vez dura una semana cada uno o algo así, no sé.
Es muy húmedo. En el Putumayo yo tenía, pero yo podía tostar o calentar. Y ahí tenía colores para indicar si estaba lleno de humedad o si ya estaba más seco. Entonces yo usé siempre los mismos, pero estaba en una situación un poco más cómoda. Creo que el nombre es gel sílica. Gel sílica, sí. Y venden en cantidades muy grandes o no tanto. Cuanto más mejor. Una cosa que yo quería decir sobre la cuestión del método etnográfico es que lo que está tratando de captar, de facto, son las situaciones recurrentes. Lo que podemos decir son padrões, ou son resultado de certas normas ou ideias. Então, quando você vai registrar, será o próprio lugar onde os eventos, onde tem os eventos, quem são os atores, quais são as atividades, o que estão fazendo. Então, nessa situação, se tornam dados concretos que com o tempo, sempre registrando isso em seu diário de campo, vão mostrar com o tempo o que de facto é uma situação recorrente e quem são as pessoas envolvidas com as situações. Outra coisa que mencionamos é mirar a comunicação entre os atores, entre as pessoas, e tratar de captar em suas palavras, nas palavras de eles, algumas frases claves, não? Para captar como eles falam sobre esse mundo. No caso das enfermidades, vai ser os nomes que eles passam. E se recordam, ayer eu falei de minha situação, eu pergunto se tem malária, dizem que não tem, mas depois, quando eu escuto eles, como eles falam entre eles para descobrir se tem ou não, se o ninho tem ou não tem. E a observação participante, o interessante de antropologia, observação participante, é com a ideia que nós, como antropólogos, temos uma facilidade de aprender as regras sociais, as regras de interação. Eu não sei, porque não sei se essa é uma coisa que eles nunca ensinam. E também é uma qualidade do ser humano, uma característica do ser humano. Você entra num cenário com pessoas e rapidamente adapta para comunicar. Essa é a tarefa e o desafio. Né? E nessas primeiras semanas também, enquanto que você está começando a adaptar, conhecer as pessoas, identificar os lugares, os atores, também quedar com olho para ver situações específicas ou problemas específicos que lhe interessam depois para investigar em mais profundidade. Eu sempre recordando que vocês estão fazendo uma investigação exploratória. Então, hasta onde você vai chegar é difícil predizer neste momento, mas o diagnóstico, eu penso que as tarefas do diagnóstico podem ser uma porta, uma maneira interessante para uma introdução à comunidade, começar a conhecer as pessoas, ter familiaridade para depois prosseguir com as coisas que interessam mais. Bueno, há certas questões éticas que há que ter bastante cuidado. Trata da questão eu não sei porque eu coloquei permissibilidade, não sei se eu tirei essa do capítulo de Jesus, mas de facto há que ter cuidado de o que pode ser, onde pode andar. As pessoas, é interessante pensar o erro que eu hice com a questão de raiar yuca, comer carne e regressar a raiar
yuca, pero de facto a pessoa tem que aprender, como eu tinha que aprender quando eu estava em tempo de menstruação, para avisar para o Ricardo não vir à minha casa e não ir para a casa dele, certas questões éticas, não, que são importantes de respeitar os valores e humores das pessoas. A questão da relação dialógica, essa é uma noção que o antropólogo brasileiro Roberto Cardoso de Oliveira le gusta muito falar sobre a questão de estabelecer uma relação, ou tratar, que é muito difícil, tratar de estabelecer uma relação horizontal, não assimétrica. E essa é horizontal, não assimétrica. E essa é bastante complicado às vezes quando trabalha com indígenas, porque ou eles estão meio pensando que todos os blancos são malos, ou eles são muito subservientes, muito humildes, que têm medo. Então, a necessidade de pensar uma relação dialógica, que quer dizer também que você não vai emitir muitas de suas opiniões. É muito mais ouvir o outro e não opinar sobre o outro disse. Aqui ter muito cuidado com isso, porque é uma tendência que nós temos. Ou a pessoa está falando e nós começamos a falar antes que termina. A relação dialógica é uma que você espera até o outro estar já terminado com tudo o que tem que dizer. A questão de intersubjetividade está referindo ao fato que, ao final, você nunca vai entrar totalmente na subjetividade de seu colaborador. Nem o colaborador vai entrar totalmente em sua percepção. Então, normalmente, o que nós pensamos com intersubjetividade é que os dois, em seus diálogos, em algum momento, têm uma certa conversa, uma certa compartilhamento de visões. Quando eu estava estudando no doutorado, e como penso que indiquei, era a época de etnociência. Etnociência é muito parecido desta coisa de buscar classificações. Como as pessoas classificam, distinguem, como organizam hierarquias em taxonomias e tudo isso. Esse é um livro, no sentido com a investigação de etnomedicina, é um exemplo de etnociência. Eu estava tomando uma classe com o professor e ele nos pediu contactar algum colaborador e tratar de fazer uma taxonomia sobre um tema, ou domínio, como chamam em etnociência. Eu contactei eu estava em New Orleans, contactei a madre mexicana de uma amiga, e eu queria as classificações de los duendes e outros seres invisíveis que apareceram no monte. E foi muito interessante, porque quando eu consegui uma classificação, encontramos mais ou menos 4 vezes, e aí ia dar os nomes, aí ia perguntar se de que tipo, tratando de fazer esta classificação, esta taxonomia, e terminamos com uma taxonomia. Mas quando terminei, eu pensei muito mais, era resultado das conversas entre eu e ela, que vamos pensar algum traço cultural de todos os mexicanos do pueblo dela. Mas foi interessante de pensar como ela, tanto como eu, aproximaram, não, em nossas visões e conhecimentos. E outra questão, como a questão ética, você vai encontrar pessoas que querem falar e outras que não querem falar. E o importante é aceitar essa situação. Se as pessoas não estão querendo falar, não há maneira de tu não és detetive, não és policial, não há maneira
pero es importante en el inicio de tratar de identificar esses colaboradores que de fato têm alguma vontade de falar com vocês. Eu supongo que vão iniciar com as lideranças e pessoas, suas conversas com as lideranças e pessoas que são mais importantes na aldeia onde está, para depois conhecer outras pessoas. Então, esse é um processo. Pero é muito interessante, quando eu estava entre os Barisanas, as mulheres não falavam espanhol, eu falava algumas palavras de Barisana porque é uma língua tucanoa, mas não falei. E foi muito interessante porque em todo o tempo que eu estava lá, havia uma mulher que entendia minha confusão. Isso foi muito interessante e acabou sendo uma colaboradora clave para me ajudar a entender a vida da maluca. Então, essa é uma das tarefas que as pessoas têm no início da investigação, encontrar essas pessoas que têm vontade de colaborar. Bueno, agora vamos para o projeto. ¿Por qué hacer un proyecto? Ustedes cuando hacen el trabajo de pregraduado, ¿ustedes hacen proyectos o no? Bueno, porque el proyecto de facto es su plan de acción. Y por eso yo voy a pedir a ustedes mañana también, en un esposo no muy complejo, comenzar a indicar qué será el proyecto que quieren hacer. Porque es el plano de acción, de entender un proceso o fenómeno natural o social, lo que usted quiere entender. Y esta tiene la etapa de diseño, que vamos a hablar hoy y mañana, la formulación del plano del trabajo, que es más que todo que pensamos cronograma, para ustedes eso no va a ser complicado, el tiempo es limitado. Y el segundo es el levantamiento de datos y al final, el informe final, ¿no? El análisis y comunicación de los resultados. Entonces vamos a tratar en una manera bastante simple, cada uno organizar su plano de acción, para el tiempo que ustedes van a estar ya en el Chocó. Y entendiendo muy bien, es un plan, es una propuesta, pero esto va a sufrir alteraciones, dependiendo en lo que pasa en la propia experiencia del campo. Y yo gosto con mis alumnos. Es interesante que el proyecto no es la cosa más fácil para elaborar. Yo no sé por qué. Porque de facto trata de tres cuestiones. O qué quiero hacer. ¿Por qué quiero hacer? O sea, la justificativa, que es relacionado con bibliografía y relacionado con otras investigaciones. ¿Y cómo vai a ser? E este como depende muito fuertemente em o que. Tá? Eu sempre com meus alunos, eu pido a eles primeiro elaborar os objetivos para depois pensar na metodologia e as técnicas. Que não pode, a metodologia não pode ser desenhado sem pensar quais são os objetivos. Né? O título necessita ser descritivo, para o título já expressa o que quer fazer. Depois, a segunda parte será o porquê, os antecedentes. Que é a bibliografia de los estudios relevantes? O que nós estamos fazendo nesses 4 dias, que é muito breve, é sugerindo algumas bibliografias. As bibliografias para ustedes em geral são bibliografias generais sobre antropologia de saúde, algumas investigações em saúde,
sobre temas específicos, pero não é na tarefa hoje, não é uma grande leitura bibliográfica. Depois, eu supongo, por seus trabalhos de programa, já tem que incluir mais bibliografia. Pero é mais ou menos para saber o que já sabemos sobre o tema e o que todavia será interessante conhecer. Então, nesse sentido, é a importância e justificação de lo que quer fazer, por que quer fazer. A outra questão esta parte que está indicada como antecedentes será o planteamento do problema, de expressar com claridade e simplicidade o que está buscando, o que quer. A mais clareza, o melhor que vai ser possível elaborar os objetivos. Os objetivos que devem ter o objetivo general e depois algumas específicas que mais ou menos indicam quais são os aspectos dentro de sua problemática que você pensa que deve ser investigado. Tá? E o importante com isso, e assim eu noto com muitos de meus alunos, tem que ser viável, tem que poder fazer, não pode ser amplo, ambicioso demais, é um probleminho. E, sobretudo, no tempo que vocês vão passar, tem que ser muito realista de lo que vão fazer. Não vão conseguir resolver grandes problemas sobre a antropologia da saúde. Então, há que cuidar muito disso, de ser realista. Eu normalmente penso que quando a pessoa começa a fazer seu projeto, tem que imaginar, já começa a usar sua imaginação de como vai ser no futuro, que é necessário. Tá? Exige essa imaginação. Bueno, uma vez que você tem seus objetivos, aí tu passa por os conceitos básicos. O que é um conceito na antropologia? Não sei como vocês, em teoria, han trabalhado com a noção de conceito. Alguém quer? O que é um conceito? Como usamos conceitos na antropologia? Un referente mínimo teórico para analizar. Sim, eu não ia dizer para analisar, para direcionar a mirada. Porque o que vamos pensar, dependendo do conceito, aqui estamos, e vamos ver depois, vamos usar a palavra etiologia, o conceito de las causas de las enfermidades. Então, usando as causas últimas ou as causas instrumentais, como vimos ayer, estamos direcionando a mirada para o que as pessoas dizem sobre o que pensam que é a causa. Não? E o uso dos conceitos é muito importante na maneira que nós mesmos, como antropólogos, vamos conceber. Tu vai ver agora, quando eu falo pouco sobre o trabalho com o Sigundoi, que era nos anos 70, como tinha conceitos que eu ia dizer são antiquados, porque levam preconceitos. Então, o conceito é que vai direcionar sua mirada. Que você quer estudar? E mais ou menos leva, como é um conceito analítico, no sentido que tu disse, porque que leva também uma sequência de pressupostos. Se você disse, eu quero mirar as práticas mágicas, está usando um conceito que já mágicas que já começa a definir o que tu pensas que é magia e que pode limitar, de fato, uma mirada mais pensar aberta a lo que
quais são as práticas e como as práticas não são todos tão claros de ser mágicas. Não? Então, aqui sempre ter um pouco de cuidado com esses conceitos. Mas para vocês, regressando um pouco, não há, como é um projeto mais descritivo, um projeto mais exploratório, não vai ser grande desarrollo de conceitos, são os conceitos básicos. Método, então, essas que eu tirei da leitura do Jesus Rubalcaba, que ele vai dizer, este é um projeto, uma sequência ordenada de passos que explicam como obter determinados produtos ao fim de um processo natural, social. O método etnográfico, esse é o método que vocês vão usar. Né? Esse é um método, como tratei de explicar ayer, sistemático. Você vai repetir perguntas, com as perguntas que está fazendo com uma pessoa, vai repetir com outras pessoas, porque essa é a maneira em que nós conseguimos revalidação. Método etnográfico não é experimentação, mas é sistemático. É sistemático pela capacidade do investigador repetir suas perguntas com todo o mundo. Observações sistemáticas, lugares, atores, como e ao final técnicas que são tarefas específicas que eu vou falar de algumas hoje e amanhã. Uma vez que este plano de ação está mais ou menos organizado, então hace um calendário de tarefas, hace seu cronograma. Também tem que pensar quais são os recursos necessários que eu necessito. Essa já começamos ayer com a questão de cadernos para diário de campo, bolsas de plástico. Também se vai pedir mapeamentos, que é uma coisa muito interessante quando tu trabalha com diagnóstico, pedir às pessoas fazer seus mapas, que vou falar um pouco depois. Vai necessitar papel grande, vai necessitar lápis de color. Então, essa ideia de uma vez que tem a metodologia mais ou menos dibujada, aí você sabe também quais são os recursos que você necessita. E a bibliografia, que deve, a partir deste curso, ou talvez antes começar a montar bibliografia de lo que você pensa que é pertinente ao estudo que você quer fazer. Bueno, eu teria pergunta? Não. Ok. Não, eu pensei então falar um pouco mais em profundidade de meu trabalho como segundo, e não sei se vocês teriam tempo para ler o informe que escrevi 43 anos atrás. Pero foi interessante porque na época que eu fui trabalhar nos segundoi, também foi um tipo de projeto exploratório, igual de vocês, pero com um enfoque bastante melhor, vamos dizer, do diagnóstico que vocês pretendem fazer. Eu fui invitado com um equipe médico ir para trabalhar entre os Kamsar, os indígenas Kamsar do Vale de Segundoi, para ser uma comparação entre os conceitos ideológicos, os conceitos de causas de los Segundoi e a medicina ocidental. Esse é o título, esse foi o título do projeto, sim, Renato. Profe, quería preguntarle si la nominación que usted utiliza de Sibundoy es una nomenclatura ingenua porque tal vez usted llegaba a Colombia y desconocía. Não, em 1970, a distinção entre os Kamsar e os Inganos fora da Baía de Segundoi não foi ingenio, foi corrente. Há
cambiado mucho por la cuestión de la conciencia étnica entre los indígenas. Pero la distinción entre ellos en 1970 estaba mucho menos enfatizado. Entonces, el lenguaje de ese informe representa más o menos el lenguaje de los años 70. Hoy en día no sabería, mas eu decidi quedar com esta porque esse é o informe que vocês leram, tá? Mas está certo, hoje em dia há uma distinção entre... Era com os Kamsá, porque este projeto originalmente foi formulado por a Aidei Serras, uma venezuelana que passou ano entre os Kamsá estudando as práticas xamânicas, tá? Então, os Kamsá, quando eu fui trabalhar neste projeto, tinha a tese de doutorado da Aidei Serras, que trabalhava toda a lógica que ela chamava as causas místicas. Por isso também vamos encontrar causas místicas, causas naturais, conceitos que hoje em dia não usam. Mas na época foram os conceitos que eu usava, seguindo mais que todo Evans Pritchard. El estudo de Evans Pritchard de como hechicería es consecuencia de infortunio, las causas de infortunios, que algunas son inmediatas y otras son últimas o místicas. Entonces, esto fue los conceptos que ella estudió entonces el sistema etnomédico, que fue en un sentido parecido de este estudo aquí, porque este estudo concentra totalmente en las cuestiones más que trata de cosmología, de las ideas más sobre los propios valores sagrados y causas de espíritus, y mucho menos de las prácticas de autotensión de los embedded en esta investigación. Tenía también las investigaciones de Richard Schultes, que fue un investigador bastante famoso norteamericano, que fue uno de los primeros de trabajar extensivamente con investigaciones de Banisteriopsis. Si ustedes vieron el brazo del serpiente, ¿cómo? El abrazo de la serpiente. Una de las figuras en este filme es Schultes, que mezcla Schultes en el tiempo que hace, mezcla Schultes del siglo XIX con Spruce, Richard Spruce, dos botánicos que andaban en Colombia. Entonces existía también investigaciones etnobotánicas, entonces existía bastante sobre el sistema chamánico, las plantas, y nuestro interés era ir un paso más, ver cómo los Sibundoy diagnostican sus enfermedades y cómo son las causas. Con esta idea tenía mucho interés entre causas místicas y causas inmediatas o naturales, como le llamaba, tá? Entonces, el planteamiento del problema es comparar las categorías diagnósticas de las enfermedades, entender las percepciones de los indígenas y de los médicos sobre episodios de enfermedades. Entonces, esto fue básicamente a justificativa del problema, razón que nos escogemos el problema en lo que fue hecho anteriormente. Entonces, objetivos, parece un poco de repetición, mas es así mesmo. Investigar casos de enfermedad para comparar las categorías de diagnósticos. Entonces, ya eso es interesante, este objetivo, porque dice investigar casos de enfermedad. Es decir, no con entrevistas, puramente entrevistas, mas encima de casos de enfermedad que están aconteciendo entre esas personas durante la época de la investigación. Realizar exámenes médicos para obtener diagnósticos. Entonces, uno de los objetivos era un equipo médico que ia realizar exames. El otro era registrar los diagnósticos según los Sibundoy para los mismos pacientes.
E o terceiro objetivo específico para nós, e esse foi muito por a questão das artículos de IDC e suas análises, medir a distribuição por sexualidade de los casos atribuídos às casas místicas últimas, que dizia, porque ele já estava escrevendo, dizendo que hechiceria é uma causa entre adultos, pero niños, quando enfermam com alguma causa última, alguma causa mística, nunca é hechiceria. Outros, vão ver depois, ou já sabem, são outras causas místicas, mas não hechiceria. E há hipóteses de ela, é que porque somos adultos que estão atores centrais na vida social, então são os adultos que têm conflitos e hechiceria é o resultado de conflitos. Niños não têm este papel dentro da vida social. Bueno, então o marco teórico e metodológico. Marco teórico e metodologia, não? Então, que foram os conceitos básicos? Medicina e biomedicina como sistema cultural. Deve ser aqui, sistemas culturais. E isso foi muito interessante. O médico que hizo essa investigação comigo não pensava que biomedicina era a verdade. Realmente estava curioso de ver como compara a maneira que os Sibundoy, os Kamsá, miram as enfermidades e como os médicos miram as enfermidades. O método etnográfico, entrevistas estruturados, métodos biomédicos de diagnóstico. O método etnográfico, de fato, era que eu cheguei no Valle de Sibundoy algumas semanas antes do equipo médico. Eu fui conhecendo as pessoas, eu fui assim, tratando de conhecer quem estava, onde viviam, já assim, com diário de campo, cada dia escrevendo quem eu conheci, não sei o que, para finalmente quando o equipo chegava, eles podiam começar seu trabalho. Técnicas. Há uma distinção não, entre este método etnográfico, que tem técnicas, não técnicas dentro do método etnográfico. Seleção da muestra. Esta foi por trabalhar com médicos. Foi um pouco mais científico de escolher uma muestra. Não sempre tem que escolher muestra a ser investigado em uma investigação etnográfica. Mas como era esta comparação e o tipo de investigação que fazem os médicos, era uma seleção de muestra. Outro era entrevistas médicas e coleta de material. Os médicos foram a 100 casas no Valle de Sibundoy, entre os Kamsá, e perguntaram, apresentaram como médicos e perguntaram quem está enfermo. E aí eles examinaram as pessoas, os niños, que disseram que estavam enfermos. Fizeram fichas, fizeram também bastante coleta de fecal e de outros exames médicos simples, porque eu recordo eles estavam já indo casa de casa e iam fazer em base desses seus diagnósticos, seus registros diagnósticos. Depois eu, com o intérprete, porque não todo mundo falava espanhol, tentei fazer as mesmas casas. Acabou como conheci muitas mais pessoas em meu tempo de não fazer este trabalho de entrevistas em casas onde foram os médicos, que eu acabei conhecendo outros casos, pessoas que eu conheci muito melhor, então que me contaram muito mais, que chegaram na casa. Havia casas que nós chegamos e as pessoas não abriram a porta. E descobrimos depois, porque na chegada
el inicio de la investigación, nos hablamos con el gobernador de los CAMSA para dizer lo que estamos haciendo y que los médicos iban a hacer las investigaciones, los exames. E também, eu não sei se vocês conhecem bem o Vale de Sibundoy, mas os indígenas Kamsá são muito dominados, ou foram, e eu penso que ainda sim, dominados pelos capuchinos, que tem a igreja, não? Tem o famoso livro Servos de Deus e Amos de Índios, de Bonilla. Amos em tierra. Como? Servos de Deus e amos em tierra. Sim. Então, fomos também apresentar com os capuchinos, porque todos os Kamsá vão para a missa todos os domingos, são muito, obedecem bastante os capuchinos. Aí nós explicamos a razão da investigação. E depois encontramos que os próprios capuchinos na missa disseram: não toma os remédios de los blancos porque vão causar esterilidade. Então, tratamos de fazer amigos com todos que nós pensamos que eram pessoas centrais e claves. E no Valle não conseguimos com os capuchinos. Eles não queriam. De facto, eu penso que foi problema de ter pessoas andando entre os indígenas e fazendo distribuição de remédios, porque os médicos não pensaram inicialmente de distribuir remédios. E para como você pode ir para a casa de uma pessoa perguntar se está enfermo, faça o exame, faça o diagnóstico e não entregar remédio. Então, eles entregaram remédios. Eu penso que esse talvez foi problema, porque os capuchinos também fizeram curas. Como os indígenas foram para os capuchinos para fazer curas. Bueno, depois, então, eu visitei as casas. Os indígenas não foram, os médicos não contaram o diagnóstico. Eles deram remédios, mas não contaram para os pacientes que enfermidade pensavam que era. Aí, eu fui com formulário de entrevista, que depois eu vou explicar como foi, e entrevistei as pessoas sobre suas enfermidades, não? Em outro dia, eu não fui, sempre foi em outro dia, eu segui os médicos. Também em la parte do método etnográfico, uma coisa que eu hice, que vocês vão ter que fazer, é identificar todos os recursos que as pessoas usam para cuidar de sua saúde. Tá? Aí eram os capuchinos, tinha 2 postos de saúde. Também aprendi de curandeiro não indígena, que foi muito mais procurado que posto de saúde, porque o puesto de saúde mais cerca de los Sibundoy, o médico não visitou as casas, pero o curandeiro não indígena visitou as casas, visitou os enfermos. Então, ele de fato tratava muito mais pacientes. Em caso, havia uma mulher que eu fui solicitado levar para Pasto, que estava com, eu não sei como chama em espanhol mais, e estava embaraçada e estava com eclâmpsia, eu penso que eclâmpsia. E ela estava sendo atendido por o curandeiro, e quando nós solicitamos levar ao hospital em Pasto, chegamos e morreu. Foi triste, a experiência com o Sibundoy foi bastante complicada, porque eles sofrem muito de parásitos. Algumas delas pessoas morreram. Em um mês eu vi 3 mortos, então
Foi um pouco difícil esta investigação do campo. Bom, então, hicimos um cronograma. As primeiras 2 semanas, o conhecimento da comunidade, modelos de atenção, recursos que usavam para procurar para terapias, encontro com os líderes, inclusive os curas, fazer mapa del Valle de Sibundoy, onde viviam, e seleção de intérprete, quem ia me acompanhar para servir como intérprete. E isso é muito importante, porque você, ao final, se estás em comunicação com pessoas que não falam espanhol, as informações de fato passam por mediador, e esse mediador também vai não só traduzir, mas interpretar. Né? Aí, a encuesta médica começou com a 2ª semana, e foi mais ou menos 10 dias, e as entrevistas antropológicas duravam mais tempo, eu que dou mais tempo entre el Valle de Sibundoy que os médicos. Depois, análise dos dados e o informe final. E foi basicamente 2 meses esse trabalho. Foi bastante trabalho, mas foi muito interessante no sentido que você pode pensar, em um mês não vai saber nada, as pessoas não vão falar. Mas eu queria, então, compartilhar minha cédula de entrevista semi-estruturado. O papel de uma entrevista semi-estruturada é para fazer perguntas-chave, claves, para estimular o outro a falar. Então, a ordem das perguntas, a maneira que pergunta é bastante flexível, dependendo da pessoa, dependendo como você está aprendendo de entender como eles se expressam sobre essas enfermidades. Então, primeiro era a identificação do paciente, que é o número da casa, a sexo e idade do paciente, quem eu estava entrevistando, se era mamá, se era paciente mesmo. A maior parte dos pacientes eram ninhos ou mulheres, e alguns homens. Então, em geral, estamos falando com o papá ou mamá da família sobre seus filhos. E eram poucas perguntas que não tinha que mirar um papel para perguntar, que usava para estimular uma conversa dirigida. Qual é o nome da enfermidade? E eu queria saber o nome em Kamsá. Às vezes, e o nome em Kamsá é o nome em espanhol. Quais são os sintomas de que está sofrendo, que reconhecem como sintomas? Qual é a causa? Como começou, que foi a pergunta mais importante que hice, e que ha hecho para solucioná-lo. O interessante é que como começou, eu comecei a receber narrativas, respostas na forma de narrativa, no sentido que a pessoa ia contar a história da enfermidade de uma maneira dramática e explicando a lógica do pensamento, a lógica de causação, que é muito claro quando eles começam a falar de como começou, porque eles vão dizer, aí começar todo o episódio da enfermidade até o momento que nós entregamos os remédios, né? Inclusive, que han hecho para solucioná-lo. Então, acabou sendo não eram exatamente respostas curtas para essas perguntas, mas muito mais narrativas de
a enfermidade, como começou, que eram as causas, as pessoas em suas narrativas começaram a apresentar todo o seu pensamento sobre o evento. Então, foi muito rico, não foi esperado, não sabia que ia ser assim. Eu penso que por trabalhar com casos específicos e não sentar com alguém e dizer, me diz as enfermidades que você ha sofrido, ou me diz os nomes das enfermidades, eu penso que acabou sendo muito mais rico. É uma metodologia interessante, uma técnica interessante de trabalhar com casos específicos e não com discussões mais abstratas. Então, claro que o que não tinha muito nesta época, que eu não aprendi muita coisa, foi sobre, de facto, práticas xamânicas e enfermidades que eles... Era só as pessoas que me conheceram muito melhor, que eu estabeleci uma relação muito mais cerca, que falaram quando eram casos de hechiceria. Então, não posso pensar que esta investigação é representativa da distribuição entre casos de enfermidades de hechiceria e casos de enfermidades por outras causas. Penso que não existe. Mas eu penso que eu consegui muita informação interessante sobre a maneira que o ambiente, eles percebem o ambiente e o corpo que produz, e os fatores que produzem enfermidades. Então, é uma parte do sistema deles, não é o total. Tá? Então, aí os resultados, não, que conseguimos as classificações das enfermidades através desses os nomes e os sintomas, e depois eu vou falar essa diferença entre enfermidades que eles sempre dizem, dolor do estômago, ou pé inchado, ou outra coisa, vamos examinar, e alguns complexos sintomáticos que tratavam muito de tipos de diarreia, em que eram relacionados e tinham vários sintomas juntos e não só só. E esta foi uma maneira que os seguidores também, normalmente, cada sintoma que eles reconheceram como outra enfermidade. Então, se tu pode dizer de que você sofre e podem responder, sofre de duas enfermidades, sobretudo os pacientes com tuberculose. Eu sofro de pulmão, e aí eles tinham classificações, pulmão tosse, puramente tosse, pulmão profundo, pulmão tosse com sangue, tinha várias categorias, e eu sofro de febre. Sem eles associar que febre é relacionado com o problema de pulmão. Então, eles separaram em sua maneira de pensar. Então, conseguimos, então, com esta ideia, as várias ideias que eles tinham sobre as causas, tá? Que vêm do ambiente, que vêm do trabalho, que vêm do frio. As mulheres sofreram muito de reumatismo, então foi era questão do frio, da comida. Também em niños, a questão de susto e em algumas questões de emoções que eram causas também das enfermidades. Né? Recebemos bastante informação sobre causas de susto entre niños, mas muito pouco entre os adultos. Mas mais interessante, o que para mim era muito mais interessante desta, é que vários padres da família aprendi que quem cuida da saúde da família, as técnicas, as práticas de autoatenção, foram os padres. Que os padres, papás de família, que tinham as huertas com as ervas que usavam e que foram as pessoas que compraram os produtos farmacêuticos, porque nas farmácias havia 4 farmácias no Bahia e as farmácias foram talvez de
de biomedicina fueron el recurso más utilizado pelos indígenas, más que el curandero no indígena, más que los capuchinos, más que el puesto de salud. Y que yo recuerdo muy bien que particularmente un padre de familia que me mostraba propagandas de medicamentos que iban nomear enfermedad, el nombre popular entre la población nacional de Colombia, y los síntomas. Y después, claro, dizer qual remédio deve ser comprado para curar este mal. E também em los radios tinham número extraordinário de propagandas para remédios. E sempre era assim, você sofre, ia nombrar os sintomas, então tome não sei o quê. Então, o que encontrei era uma muita automedicação, compra, avaliação, pero que também esta propaganda impactava em sua maneira de pensar suas enfermidades, os nomes das enfermidades e os sintomas. Uma relação não entre... E um homem que me mostrou algumas panfletos, não, de propaganda, de remédios, também me mostrou um caderno onde ele registrava as enfermidades de seus filhos, os remédios que tomaram, se funcionou ou não funcionou. Totalmente contrário da ideia que as pessoas pensam, não, eles só pensam em causas mágicas. Ele estava experimentando sempre, cada vez que os ninhos dele quedaram enfermos. Estamos bem hasta aqui? Necessitam uma pausa? Estamos bem? Ok. Bueno, entonces, aquí es la diferencia entre que nos llamamos complejo sintomático y dolor de estómago y sus subclases. Entonces, la persona puede ser, yo tengo dolor de estómago y clasificar esto más específicamente como soltura ou estes outros, dolor de estômago empachado, vômito, salida de traseiro, cólico ou disenteria. Disenteria diferente de soltura, classificado diferente. E depois ia ter soltura, que era também classificado como pelas causas de lombrices, solitária, que era outro tipo de parásito, de febre, e pode ser febre por dentro, não febre por fora necessariamente, del frio, de golpe, de mau vento. Né? Então, você tem complexo sintomático que vai assim incluir vários níveis e classificações de tipos de doenças que pertencem a esta categoria dolor do estômago. E aqui, eu jamais usaria enfermidade folclórica, mas aqui estamos. Eu estava muito mais nova e também o desafio, o comentário que o Renato hizo sobre os segundo é a mesma coisa que poderia ser sobre o uso de certos conceitos nos anos 70. As enfermidades, aí tem dolor de estômago, reumatismo, este não é completo, mas é o que mandei para dizer, problemas do pulmão, riñones, hígado, que também era um complexo com outros bilis rolando na boca, granos e sarnas, matriz, nervos, mareo, dolor de cabeça e ataques. E aí o número de casos, e também que são as causas. Eu não tenho o título dessa, mas era que foram as causas que as pessoas indicaram quando me deram, nombraram esta enfermidade como sendo um problema. Então, você pode ver que as causas são ambiente físico, comida ou trago, não comer bem, beber demasiado, cair dormindo no sol ou cair dormindo no arco-íris,
trabalho ao golpe, falta de resistência. Falta de resistência remetia a uma questão de debilidade, o corpo debilitado. E o corpo debilitado deixa a pessoa vulnerável para muitas outras enfermidades. Então, a ideia de causas múltiplas foi bastante comum. As pessoas tinham uma enfermidade e frequentemente esta foi consequência de outra enfermidade ou de debilidade. Aqui foi o mais comum. Parásitos, contágio, causas místicas, que podemos dizer, esta categoria de causas místicas não é muito comum, não foi relatado tanto. E várias causas que eles não sabiam que foi a causa. Então, dá um exemplo mais ou menos de como eles responderam, dando o nome da enfermidade e como foram as causas. Pero uma enfermidade pode ter mais que uma causa. Normalmente isso é um conjunto de causas que acontecem. Ok, aqui, enfermidades folclóricas de los II atribuídas a causas místicas. Bueno, essas são as pessoas que disseram que tinham alguma causa, que pode ser também causa mística, frequentemente debilidade, que permite a causa mística, a causa invisível, que ia dizer hoje, causar a doença. E como pode ver, três pessoas falaram que era bruxaria. Eram pessoas com quem eu tinha muito mais amizade, eu consegui estabelecer uma relação muito boa, mas vai ver como é. Bruxaria, comida envenenada por bruxaria, pero não hizo efecto hasta que mordeu um perro. Em sentido, a coisa que hizo a bruxaria funcionar foi esta mordida del perro. 50 anos, susto e desmando de dieta. Susto não é intencionado, susto é um susto que acontece, que pode ser real ou que pode ser de um espírito que assusta a pessoa, mas não é pensado como enviado por outra pessoa, por um curaca. 10 anos, mal aire. Os padres la deixaram sola no monte mientras estiveram recolhendo lenha. De repente, ela começou a gritar. Depois apareceu uma bola negra em sua espalda. Ao princípio pensaram que era picada de um inseto, mas como perdoado, não respondeu ao tratamento, creem que é malária. Que agora vai ter outro tipo de terapia para quitar. Outro grande problemas do pele era arco-íris. Arco-íris é uma ideia bastante comum em Colômbia, não? Que o arco-íris estar em chuva e sol, que dá, você tem aqui, eu penso aqui, que vai causar problemas de enfermidade. 8 anos, uma fêmea com diarreia, com soltura, malaire, que se correu quando la deixaram sola. Malaire, eu como era um beijo, eu não tenho grandes explicações para a noção de malaire entre os campos. Entre os malaire, de fato, trata de horas no dia em que andam espíritus en el lar, y si usted es nueva, persona joven, y en lugar errado, usted puede sofrer de mal aire después. Entonces, era mucho más una cuestión de la fuerza de la persona y la invasión de algún espíritu. Esa combinación de la fuerza de la persona, e por isso as crianças sofrem muito mais, e mulheres que homens. Bueno, então é outro espanto pelas peleias violentas de seus padres, e também se assustou quando ladrões entraram na casa. Outro malaire, brujeria causada ao cair de uma puente.
desde entonces ha sofrido de ataques. Então a caída foi causa de brujeria e esta causou ataques. Né? Arco-íris, tem vários de arco-íris entre as crianças e quase todo associado com doenças de pele. E finalmente tenho mais uma. Sim. Esta eu acho interessante, eu não sei se vocês miraram esta tabela, que estão comparando os diagnósticos médicos com o que dizem os pacientes. Eu não sei se vocês miraram ou agora mirando esta, querem fazer algum tipo de comentário. Eu penso que é bastante interessante, revela bastante. Primeiro momento, os diagnósticos biomédicos, recuerda-se, é uma equipe de saúde primária que vai chegar e fazer exames limitados e um exame físico e fazer um diagnóstico. Os diagnósticos de los médicos são tão assim sintomáticos como os diagnósticos que os indígenas acham, os etnodiagnósticos, podemos dizer. Então, se tu tens que vai enterites aguda, que quer dizer que está com problema de estômago, e o outro está dizendo que tem diarreia, lombriz e soltura. Colitis aguda, que é outro problema do estômago, aí soltura. Dolor abdominal, dolor de estômago, lombrizes, matriz, hemorragia. Então, é muito interessante que, ao final, os pacientes estão mirando a mesma coisa que os médicos. E os médicos, neste nível de saúde, é também bastante general. No sentido, nós pensamos que biomedicina está com seus diagnósticos muito específicos e ciências muito específicas, e de fato não é tão específico, porque não tem condições com um exame físico e parásitos foi outro, e um rapaz tinha, adolescente tinha tuberculose, alguns casos de tuberculose que nós detectamos com o teste de tuberculose. Mas não havia especificidade nos diagnósticos médicos. Então, está mais ou menos o que é a diferença são, claro, as causas em que o segundo e cansar estão mirando muito mais por ambiente, por trabalho, fora do corpo, como causas, enquanto que os médicos buscam questões, processos biológicos como as causas. Essa é a grande diferença. Não é o reconhecimento que alguma coisa não está certa. E de onde esta não está certa. E esta foi, só pegamos os 5 diagnósticos médicos comuns, que são enterites aguda, crônica, bronquites crônica, reumatismo não articular, dor de cabeça crônica. Eram os 5 queixas mais diagnósticos mais comuns. Então, as causas, que são outras enfermidades que causou o estado, ambiente físico, comida, trabalho, golpe, falta de resistência, debilidade, parásitos, contágio e algumas de causas invisíveis. Então, é interessante no sentido de aproximar as percepções. Não são iguais, mas os indígenas estão com percepção de lo que está acontecendo.